É verdade que, a partir de março, nós estamos numa situação anómala. A pandemia mundial, isso é incontornável. Mas a crise do sistema educativo guinense não começou em 2020. A crise do sistema educativo guinense começou nos anos 80, quando nós abandonamos o programa de transformação estrutural para ajustamento estrutural, com a liberalização do setor de ensino em 1991 e as primeiras greves, porque o Estado optou por desinvestir dentro do sistema educativo. Nós saímos de uma escola produtiva que tinha formação cívica, formação militante, tinha formação produtiva, trabalho produtivo, tinha formação cultural, educação musical, tinha educação física, ginásticas e opções, para ficarmos dentro de um sistema que, por ironia de destino, agora vamos passar novamente a ter turnos. Enquanto um estudante do Senegal tem entre 6 a 8 horas letivas dentro da escola, nós temos 3 a 4 horas letivas dentro da escola e ainda com greve durante 11 meses, 9 meses, 5 meses, 6 meses. Ou seja, não só reduzimos a capacidade de aprendizagem, do ponto de vista didático ou pedagógico, mas também reduzimos a capacidade de ter um currículo extraescolar que nos dá a possibilidade de ter outras aprendizagens, mas ao mesmo tempo a própria escola não é um espaço interessante, estimulante, agradável para se estar. Onde é que está o jardim aqui? Onde é que está a polivalentes aqui? Onde é que está a biblioteca aqui? E isto é reproduzir para todas as escolas ao nível nacional. Vírgula, escolas públicas, ponto. Porquê? Porque o Estado da Guiné-Bissau não investe no sistema educativo. O Orçamento Geral do Estado da Guiné-Bissau dá 40% aos militares, Forças Armadas, dá 35% aos órgãos de soberania, Presidência, Assembleia, Governo e Supremo, e dá 8% para a educação. E esses 8% é para pagar salário dos funcionários do Ministério da Educação. Então, o que é que acontece? Quando nós temos 75% do nosso bolo, do nosso investimento, em setores que não produzem, mas consomem, que são espaços de representação política e das forças de defesa e segurança, significa que nós não estamos a estimular a criação, a produtividade e nem a transformação da nossa sociedade. Isso significa, de uma forma direta, que o Estado da Guiné-Bissau dá a responsabilidade das despesas educativas aos pais, por um lado, e dá a responsabilidade à dita comunidade internacional para o financiamento das infraestruturas e afins. Qualquer Estado que não pilota, que não é chefe, que não é dono da sua política pública, do seu orçamento, não tem palavra a dizer sobre que tipo de políticas públicas é que deve ter. São as organizações internacionais que constroem escolas, que ditam como é que serão as escolas e como é que essas escolas devem funcionar, quem é que deve construir, e não o Estado da Guiné-Bissau. E nem o Estado que define que tipo de estudantes, que tipo de profissões, que tipo de serviços, que tipo de empregos temos gerado, porque o Estado depende de cerca de 90% do financiamento externo para ter o seu orçamento geral do Estado, quando o Estado tem capacidade de gerar receita interna, de fazer investimento público. Só as festas de empossamento do Presidente da República na Guiné-Bissau dá para construir mais de 100 escolas. Agora, qual é o problema? Nós chegamos a março e sabíamos que havia uma pandemia mundial e que iria chegar à Guiné-Bissau. Todo mundo sabia que ia chegar à Guiné-Bissau. Chegando à Guiné-Bissau, decretamos 5 estados de emergência. Estados de emergência não é para ficarmos a serem torturados ou com tanta repressão que se viu. Estado de emergência é para melhor controlar, corrigir e projetar. Em países normais, e não é preciso ir longe, Senegal, Gâmbia, Cabo Verde, Angola, o estado de emergência permitiu fazer coisas incríveis na saúde. 5 hospitais de campanha em 5 províncias. Centros de diagnóstico. Aumento de salas de aula das escolas públicas. Melhoria das infraestruturas. Higienização das escolas. Testagem de todos os professores e de todos os alunos antes de entrarem na escola. O que é que nós fizemos aqui? Qual foi a escola que foi construída? 0. Qual é o aluno, ou professor que foi testado antes de começar as aulas? 0. Qual é a capacidade do ponto de vista pedagógico? Biblioteca, livraria, salas de orientação vocacional. O que é que existe aqui? 0. Mas o que é que o Ministério fez? Mudou todos os diretores, porque servia a lugares políticos. Todos. Nós formamos, no âmbito do programa de alimentação escolar, mais de 800 professores, supervisores e diretores de escola. Hoje ninguém está.
Entre 2014 e 2018, uma ONG FE, que trabalha na formação dos professores, formou mais de 600 professores e diretores de escola para fazer acompanhamento do material pedagógico, a produção de conteúdos e a avaliação do sistema. Todos fora do sistema. Por quê? Porque, do ponto de vista político, essa confusão é interessante porque é isso que dá voto. Porque enquanto mais nós temos consciência, temos informação, temos capacidade, teremos mais possibilidades de interpelação do sistema político e mudar o sistema político. Enquanto nós não mudarmos o sistema político, o tipo de ator político, o tipo de políticas públicas que vem para o sistema educativo, vamos continuar a ter os mesmos políticos, as mesmas escolas e o pior Estado. Portanto, a responsabilidade dessa mudança está nas vossas mãos. Não basta começar a escola e parar na segunda-feira. É importante organizar o sistema. Mas a organização do sistema não passa só por aquilo que o Ministério da Educação dá como plano de contingência. O Ministério da Educação deve mudar a sua abordagem sobre a gestão das escolas. Por que é que há diretores que estão a cobrar as escolas? Porque não tem nenhum recurso para abrir as matrículas. Não tem. Não tem nada. Mas, ao mesmo tempo, quando o dinheiro entra nas escolas e vai para o Ministério da Educação, não há um investimento que vem para as escolas. Portanto, há uma questão de corrupção efetiva e falta de transparência na gestão dos recursos que o sistema educativo gera. Em países normais, o sistema educativo é dos setores mais interessantes, não em termos de renda, mas da capacidade de mobilização para o investimento no próprio espaço. O que é que isso implica? Implica que, com a fragilidade política, com o contexto do Covid e, ao mesmo tempo, com a instabilidade do nosso sistema educativo, hoje os pais, os alunos e a comunidade têm que estar no centro da governança do sistema educativo. Se a Associação de Moradores do Bairro Militar, se a Associação dos Pais, dos filhos que estão aqui no Bairro Militar, se a Associação dos Alunos não estão dentro do Conselho de Gestão da Escola, dos professores, e deixando só isso a políticos, vamos continuar a ter as mesmas salas sem janela, sem luz, sem ventilação, espaços abertos, porque somos pobres. Temos que mudar isso. Em relação aos professores, é claro que ninguém pode viver sem salário. Mas a agenda pública dos professores não pode ser só salário. Não pode ser só salário. Tem que ser muito mais. Muito mais. Como é que está o sindicato dos professores? Qual é o programa de transformação do sindicato dos professores para os professores? Qual é o sustento que dá em termos de capacidade pedagógica, capacidade técnico-meteorológica, possibilidades de mobilidade, ter ação sindical na própria escola que permita revitalizar a escola? Isso tem que ser interpelado, isso tem que ser transformado. A ação dos professores não pode ser só greve com o Estado, não. A ação dos professores tem que estar ao nível da agenda das escolas, do sistema e dos processos de aprendizagem. Desse ponto de vista, Covid é uma oportunidade para termos sistemas mistos e integrados de aprendizagem. Não é possível só que as escolas funcionem dentro das salas das aulas. Temos espaços comunitários. Aqui no Bairro Militar, em 2002, eu fiz aqui um estudo. O Bairro Militar tinha 13 sub-bairros. 13 bairros dentro do Bairro Militar. Em 2020, o Bairro Militar tem 18 sub-bairros dentro do Bairro Militar. Sabem quantas escolas é que existem aqui? Há menos escolas em Bairro Militar do que em Bafatá. A população do Bairro Militar é maior que a população de Bafatá. Por que isso acontece? Porque o Ministério da Educação não sabe quantas escolas é que tem, quantos alunos é que tem, quantas salas de aulas é que tem e agora quantos é que precisam. Como é que vou pegar em dados de 96 e 2016, que é a última referência de cartografia escolar, para depois ter a confusão que hoje se instala? Professores efetivos, contratados, novos ingressos, e criar todas essas categorias porque não consegue prever qual é a necessidade que tem em termos de recursos humanos para proporcionar a formação. Mas também os sindicatos não têm também os números, o que é incrível. Nós temos 3 sindicatos só no setor da educação. Como é que é possível? Para um país tão pequeno, 3 sindicatos. Há 4 ainda... Mas... Quer dizer, tem que ter um sindicato para efetivos, um sindicato para independentes, um sindicato para os integrados. Não dá. Se não houver uma plataforma de comunicação, de construção de uma ideia de unidade dentro do sistema educativo, a partir da concepção dos professores, muito dificilmente a classe docente será uma classe respeitada. Porque não consegue fazer a união à base da sua força. Quando um sindicato diz vamos à greve, outro diz não vamos à greve. Por quê? Porque o líder
já foi corrompido. Não pode. Por isso, esta dinâmica do Covid, aconteceram coisas interessantíssimas. Burkina Faso. Zonas rurais com características como essa, embora estamos na capital. As aulas que foram feitas durante o período do Covid foram a 3 níveis. Teleaula, radioaula e chat-aula. Ou seja, através de... Todo mundo aqui tem telemóvel, vocês mandam mensagem. Os professores aprenderam com os alunos como trabalhar nas tecnologias. Criaram programas pedagógicos interessantíssimos de pesquisa, de propostas técnicas e pedagógicas de abordagem ao espaço e saíram do quadrado sala de aula. Aqui, o que é que aconteceu? Tivemos teleaula. Alguma televisão aqui dá aula com algum professor e tal? Zero. Tivemos programas de rádio a dar aula com o professor a explicar? Zero. Ainda querem fazer exames nacionais sem que o próprio programa estivesse harmonizado. Ou seja, é um contrassenso. Portanto, nós temos que ter a capacidade crítica para dizer nós não estamos numa boa direção. Esta direção não nos serve. Temos que encontrar outra plataforma. E cada escola, felizmente, cada escola tem possibilidade de fazer propostas dentro do seu programa de como é que pode adaptar o mecanismo da aprendizagem para permitir com que o aluno tenha maior horizonte. Isto só os professores e os alunos que estão no coração do sistema é que têm essa possibilidade. Mas ainda quem tem autoridade e poder de exercício da aula é o professor. Então compete ao professor ter iniciativa. Enquanto a nossa classe docente ficar passiva em termos de iniciativa pedagógica, os manuais vão continuar a ser produzidos de fora para fora. Até giz, se o Unicef não comprar giz, não há giz no quadro. E hoje, a maior parte dos meninos, Cabo Verde, a partir de 6 anos, aprendizagem em tablet. Okay? Por quê? Porque o Estado dá 20% do orçamento geral do Estado para a educação. Por quê? Porque os professores é uma classe respeitada porque conseguem impor a sua agenda. Por quê? Porque, e a mesma coisa para os alunos, nós temos quantas confederações de estudantes? E tudo o que acontece dentro do sistema político partidário acontece nas confederações de estudantes. Não pode. A agenda educativa é um elemento político, mas com caráter cívico, não com caráter partidário ou populista. Não pode. Desse ponto de vista, nós temos uma oportunidade enorme com aquilo que é a experiência da Guiné-Bissau. Desde escolas de explicação, escolas de bar e pé de mango, escolas de quintal, de baranda, para trazer processos aqui que nos permitam ampliar o espaço educativo. Comunidades que permitam ter a escola enquanto elemento de extensão que extravasa todo o seu território. Isso é possível, é importante e é fundamental que os professores se organizem para essa agenda que vai depender da sua liderança. Em relação aos pais e aos alunos, é claro que os pais têm expectativas, têm muitas expectativas sobre os filhos. É claro que o investimento dos pais nunca é suficiente, mas isso não retira a ambição dos pais em relação ao investimento nos filhos. E nem retira a ambição dos pais em relação àquilo que esperam como resultado desse percurso que estão a fazer. Agora, é perfeitamente também normal que se compreendam de que, neste momento, o próprio tecido social, econômico, político guinense está a afetar os pais da família guinense. A família guinense não tem a mesma capacidade para investimento no espaço público. O Estado da Guiné-Bissau só emprega 12% da sua população, só 12% da sua população. E com salários que não ultrapassam 100 euros, ou seja, 65 mil francos CFAs. Um estudante do ensino primário, nem pré-escolar, paga 100 mil por trimestre, ou seja, pré-primário, 100 mil. Portanto, o elemento econômico determina a capacidade de investimento. Mas também nós sabemos aquilo que os pais fazem em termos de tocachur, leva cabaz, de leva cola, de gamô, de bator na boca, é um desperdício. A concessão dos pais tem que ser nesta fase de investir na capacidade formativa. E esse investimento na capacidade formativa não tem que ser só um elemento de cobrança. Amigo, ampuja na escola, gosto já, a pouco que não faz. Não pode. Nem o nosso país sabe o que fazer. Então, os filhos precisam de maior acompanhamento, mas também maior orientação e responsabilização. E tornam um elemento muito crítico, porque dentro do sistema de ensino guineense,
não há orientação propedêutica, não há orientação pedagógica, não há orientação psicossocial. O que é isso? Quando o aluno ou a aluna chega ao 9º ano, começa a ser orientado qual é o agrupamento que pode escolher, atendendo às suas aptidões, ou seja, aquilo que pode fazer, as suas competências, ou seja, aquilo que conseguir aprender, aquilo que lhe dá mais prazer, ou seja, aquilo que gosta, mas também em relação àquilo que é correspondência com o mercado, que é com não é como empregos que estão a dar mais, não só oportunidade econômica, mas também saídas, o pessoal do fazer carreira. As escolas normais, eu vou ser padrinho na próxima semana do Liceu João 23, o Liceu João 23 tem esse modelo. Por que uma escola privada pode ter um modelo de orientação pedagógica e uma escola pública do Estado não pode ter orientação psicossocial e propedêutica? Por quê? Mesmo que o Estado não queira fazer, não é possível. Nós estivemos cá a fazer sessão com os alunos. Isso é que é pedindo nenhum PES, não quero nenhum PES. É pedindo para não acompanhar eles. Nós temos que eles ler. Que curso que eu faço? Que mandou com que curso? Um curso de medicina, ou seja, matemática, ou seja, biologia, ou seja, física, ou seja, química. É, não pode. Você gosta dela? Nunca muito gosta, nem para gosta dela. Ok. Mas o que eu comecei a fazer? Me ser advogado. Ok. Você viu história, você viu português, você viu literatura, você viu geografias, enfim. Bom, nunca muito. Então, há necessidade de orientação. Porque eu posso ter competências e aptidões, mas não tenho interesse nessa área. Isso pode ser orientado, pode ser convertido. Para bem, eu não era labradora, a mim ser engenheiro. Sim, a escola dá-nos possibilidade de ter mobilidade. Mas com base naquilo que são essas 4 dimensões. A orientação pedagógica é o elemento crucial para o sucesso na universidade. Na ausência de orientação pedagógica, nós corremos o risco de fazer investimento que tem muito mais lentidão no seu retorno. Agora, o que é que isso nos permite? Permite, por um lado, e é aqui a nossa sorte, não câncer, não dificuldade, e por não render alternativas. É que a dubriagem, mas busca saídas. E nesse buscar de saídas, há coisas interessantíssimas. As experiências que vocês têm ao nível das associações têm-vos permitido dialogar com essas formas de intervenção. Ou seja, nós só seremos bem-sucedidos quando nós, alunos, temos em mente o que é que nós sabemos, o que é que nós podemos, o que é que nós gostamos e o que é que o Estado precisa. Mas há um outro problema, porque o Estado, na Guiné-Bissau, não tem uma estratégia de investimento no capital humano. O Estado não sabe quantos engenheiros agrônomos é que precisa. O Estado não sabe quantos médicos é que precisa. O Estado não sabe quantos professores é que precisa. O Estado não sabe quantos advogados é que precisa. Nem quantos veterinários é que precisa. O Estado não sabe, porque não projetou isso. Agora, todos os cursos são cursos. Todos os cursos valem. Depende da forma como tu olhares para a sociedade. O que é importante quando vocês vão fazer o curso é que não só se repousem nessas competências, aptidões e capacidades e interesses, mas que tenham possibilidade de ler o que é que o mercado os oferece. O mercado não são só empresas, até porque as nossas são muito fracas. É o nosso país, é toda essa sub-região da África Ocidental, são os países de língua oficial portuguesa, é o nosso primeiro território. Para isso, nesta fase, viagem, façam visita de estudo, 2, 3 pessoas, 5, vão para o interior, vão visitar as áreas protegidas, vão visitar os lumos, vão visitar os espaços produtivos. Aí vão olhar que tipo de necessidades é que nós temos e como é que eu posso fazer escolhas que, e esse aqui é o elemento diferencial, nós não podemos ter um diploma só para ter. Nem devemos ser um profissional só para ser. Para dizer, a mim profissional está chegando entre outra farmácia. Não. Nós temos que ser úteis ao nosso país. Úteis. Temos que prestar serviço. Temos que ser competentes naquilo que nós fazemos. Temos que ser melhor que nós mesmos para que nós possamos dar ao Estado a possibilidade também de ser melhor. Aquilo que eu vos recomendo é fundamental. A Alemanha, depois da Segunda Guerra Mundial, que foi destruída, ninguém ia para a universidade sem fazer o curso técnico profissional. Ninguém. Carpinteiro, marceneiro,
eletricista, mecânico, alfabetizador, pintor, costureiro, tudo. E depois, para ter base profissional, para depois avançarmos para um curso superior que nos dá uma competência para trabalhar ao nível das instituições. Eu que recebo menos de 100 mil, como é que vou, quando precisar acertar uma lâmpada, tenho que chamar um técnico. Quando precisar ver o esgoto, tenho que chamar um técnico. Quando precisar arranjar a porta, tenho que chamar um técnico. Isso é despesa fútil. Por isso, ter competências técnicas permite-nos depois ter maior campo de escolha e de especialização. E mais, eu sou de acordo que temos que ter doutores, sim. Os países são avaliados, enquanto maior tiverem qualificações, são mais performantes. É por isso que a Nigéria e a África do Sul são os países mais desenvolvidos da África, porque têm um rácio. A Nigéria tem populações com doutoramento maior a população da Guiné-Bissau. A nós tudo é mais nosso ter doutoramento. Mas para chegar lá, investimento do Estado, compromisso individual, interesse comunitário e projeção da carreira. É fundamental ter essa competência para que, depois de saírem dentro do sistema, que eu vou falar como não vai pedir trabalho, a voz vou ter trabalho. Ter trabalho, emprego e serviço são três coisas diferentes. Trabalho está conosco, é aquilo que nós sabemos fazer. Emprego é um contrato que nós fazemos com outro para prestar serviço. E o serviço é aquilo que nós recebemos mediante a prestação do emprego que nós temos. E vocês hoje têm essa possibilidade. Têm tecnologias, os vossos pais não tinham tecnologias, têm internet, têm maior mobilidade, têm mais possibilidade de aprender as línguas e mais, têm maior capacidade cognitiva, porque o nível de informação que vocês filtram não era possível filtrar há 15 anos. Então, como o mundo hoje é um mundo interligado, a escolha do vosso curso não é só a vossa responsabilidade, é a responsabilidade também da comunidade. Dialoguem. O mais frustrante é fazer toda uma etapa formativa e chegar e dizer, e que curso vai começar a fazer? E isso é possível hoje, pela ausência que nós temos todos aqui. Então, desse ponto de vista, felizmente, aqui agora na Guiné-Bissau, a agenda fundamental dos movimentos sociais, dos alunos, não é reclamar para estudar fora. É reclamar, é trazer uma agenda que obrigue o Estado da Guiné-Bissau a pôr nas políticas públicas, a definir o orçamento para que haja bolsas de estudo aqui na Guiné-Bissau. Isso não existe na Guiné-Bissau. Bolsas de estudo para estudantes das escolas públicas aqui na Guiné-Bissau. Um estudante, eu fui presidente da Associação de Estudantes Guineenses em Portugal. Eu não fui bolseiro, não tive bolsa. Tive que trabalhar para estudar. Mas um estudante bolseiro da Guiné-Bissau em Portugal paga 10 vezes, isso em cursos de ciências sociais, paga 10 vezes um estudante aqui na Guiné-Bissau. 10 vezes. Um estudante que está em especialização, ou seja, mestrado, paga 12 vezes um estudante que está aqui na universidade. 12 vezes. Um estudante que está no doutoramento, por exemplo, nos Estados Unidos da América, paga 22 vezes estudantes aqui na nossa universidade pública. E agora, sabem o que é desesperante? As bolsas de estudo não são ofertas, são dívidas públicas. É dívida que o Estado contrai com esses países, que depois, China não dá no bolsa, no mar, no PIS, daqui da saída. Ou seja, quando um estudante guinense que tem a possibilidade de ter bolsa vai e depois não fica, não, pera, o que terra fria, esse está a contribuir para o endividamento do país e para o empobrecimento do país. E o próprio Estado não está a tomar engajamento para transformar esse recurso num ativo para o país. Só em Lisboa, pequena Lisboa, há mais 250 médicos do que todos os médicos da Guiné-Bissau, que são guineenses. Cada família na Guiné-Bissau precisa, o rácio que foi feito, são precisos um médico para cada 6 famílias. Um médico para cada 6 famílias. E nós temos médicos especializados em maior número, depois de brasileiros, são os guineenses em Portugal. Ortopedista, cardiologista, tudo. Ou seja, o país, para além de não fazer investimento interno, ainda oferece os seus recursos. Portanto, se vocês, porventura, tiverem algum investimento do vosso pai, ou da vossa família, ou bolsa de estudo, e ficarem, vocês estão a contribuir para que a próxima geração viva exatamente como vocês viveram agora. Portanto, é a vossa responsabilidade transformar o sistema,
Mas há uma coisa que não devem esquecer. Para além desses problemas todos, a fase que vão entrar é a fase mais bonita e mais importante da vossa vida. De 18 a 30 anos, que é aquela fase de formação intensiva, é a fase onde você descobre o mundo. Aproveitem isso ao máximo. Aproveitem ao máximo, descubram. Enquanto mais aproveitarem isso, serão mais felizes, porque terão a possibilidade de experimentar coisas que nunca vão ter a possibilidade de experimentar devido às responsabilidades. E por isso começa agora. Começa com a vossa festa. Divirtam-se hoje, celebrem, partilhem lives, selfies e tal, porque hoje é dia, ou dos primeiros dias mais importantes da vossa vida. Muitos parabéns.